É isso, galera. Falando direto aqui do CT Carlos Castilho, após a entrevista coletiva concedida pelo técnico Mano Menezes, mais uma vez fazendo aqui a cobertura em loco para vocês, trazendo informações importantes nessa véspera de jogo, um jogo fundamental, importantíssimo. O Fluminense precisa vencer o Internacional para pelo menos dar uma respirada nesse Campeonato Brasileiro, a situação extremamente complicada, mas a gente espera, confia que com a chegada do Mano as coisas possam melhorar a partir daqui. Foi uma entrevista coletiva bastante interessante na minha visão. Acho que o Mano foi muito sincero ali no que ele quis passar em relação às perguntas que foram feitas sobre mudanças táticas, comportamentais do time. Não revelou, evidentemente, ali que jogador ele vai tirar, que jogador ele vai colocar. É claro que o Mano não vai vir para uma entrevista coletiva para falar mal dos atletas que estão aqui. Até evitou falar muito sobre reforços justamente por isso, porque ele sabe que, além de trabalhar bastante e de conseguir passar o mais rápido possível para os jogadores aquilo que ele espera do time, ele sabe que precisa de um ambiente minimamente agradável para desenvolver o seu trabalho. E tudo, no fim das contas, ainda mais num momento como esse, depende de resultados. Não há outra forma do Fluminense sair, respirar e ele ter um pouco de paz para trabalhar, senão vencendo o Internacional na quinta-feira. Então o que a gente pode esperar de mudanças para esse jogo? Mudanças drásticas, já vamos ver muita coisa do trabalho do Mano nesse primeiro jogo contra o Inter. Não é assim que funciona, não é bem assim que as coisas acontecem no futebol, mas o próprio Mano falou sobre isso. Eu vou trazer um trecho aqui da entrevista coletiva do Mano Menezes. Só pedir para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, por favor, deixar seu comentário também. E aí, na sequência, a gente volta com outras informações, inclusive sobre o time que vai enfrentar o Internacional amanhã. Mano, Vitor Lessa, Jornada KTO 1902. Você talvez esteja diante, não de uma situação única, que você já viveu muita coisa no futebol, mas é uma situação muito estranha de um time que acabou de ser campeão da Libertadores, que disputou o Mundial de Clubes meses atrás e que agora está nessa situação de um risco grande de cair para uma segunda divisão. Então você assume um time que está em crise, mas creio eu também que uma crise de confiança, e você tem que trabalhar o aspecto tático, técnico e recuperar a confiança desses jogadores e mostrar para esses jogadores que eles são vencedores, que eles podem jogar muito mais do que estão jogando. É o maior desafio que você já enfrentou na carreira devido às circunstâncias de ter um elenco estrelado como o Fluminense tem e ao mesmo tempo entrar numa situação como essa tão difícil? Particularmente não foi comigo que essa situação aconteceu, mas é bem comum que times campeões em anos seguintes tenham as suas dificuldades. Porque você passa a ser a referência, porque você passa a ser mais estudado, porque todos querem chegar onde você chegou, você passa a ser o objetivo dos outros. Então, às vezes as coisas não andam tão bem na sequência. Mas é um desafio de dificuldade, eu acredito muito naquilo que podemos fazer nessa hora, por isso estou aqui. E nem preciso me alongar muito para dizer para vocês que acredito. Porque ao aceitar o convite, resumo a crença que tenho nesses jogadores e na qualidade que eles têm. E disse isso eles ontem, na apresentação. Então esse é o caminho que vamos seguir, Eu acho que uma coisa sempre está ligada à outra, não dá para você trabalhar a parte emocional distante de parte tática, de parte técnica. À medida em que as coisas funcionam bem no futebol, a confiança se retoma, e o contrário também é verdadeiro na mesma proporção. Então você vê que eu assisti o jogo com o Vitória, eu acho que foi o jogo do Vitória da Bahia. Você vê que o passe está mais pesado, você vê que a confiança está menor, que você faz coisas mais óbvias, porque você não quer errar, você está mais instável. E o ambiente, às vezes, do jogo também já contribui para isso, porque o torcedor também fica muito ansioso, muito inseguro e passa isso para dentro. Então, nós temos que recuperar essa condição. Eu vejo que nos momentos mais difíceis você tem que ser simples, porque é a simplicidade que vai dar de volta movimentos seguros a eles e a retomada para depois fazer alguma coisa mais complexa. Bom, eu não sei o número de treinadores e técnicos que nós temos no Brasil,
mas tenho certeza absoluta que todos eles que chegassem para substituir o Diniz mudariam o jeito de jogar, porque o jeito de Diniz é único. Então, com pequenas alterações, com maiores ou menores, certamente nós teremos uma mudança de jeito de jogar. Ela não vai acontecer com uma ruptura muito grande da noite para o dia, porque 2 anos, 2 anos e meio de trabalho se fixa uma ideia, e essa ideia se tornou vencedora dessa maneira. Então ela fica mais ainda na cabeça dos jogadores, no comportamento dos jogadores. Mas como no futebol a dureza é sempre iminente, daqui a pouco as coisas não funcionam tão bem como funcionaram antes. Você procura um pouco de explicação, nem as encontra tão objetivamente, porque são as mesmas pessoas, são os mesmos jogadores, mas muda. Muda porque a cabeça do ser humano muda. O que eu pensava no ano passado não é exatamente o que eu penso neste ano. O que os jogadores pensavam não é exatamente o que eles pensam hoje. Você vai alterando, porque é assim que funciona. Então, os comportamentos também mudam a partir de pensamentos diferentes. Eu acho que com pequenas alterações, com pequenos ajustes, como eu sempre falo, e paulatinamente, progressivamente, vamos fazer essa transição de modo seguro, para não criar mais instabilidade ainda para os jogadores do que eles já atravessam nesse momento. Bom, sobre outras equipes não vou comentar, porque não acho nem inteligente, nem ético fazer qualquer tipo de comentário. Decisões se tomam, são tomadas geralmente por departamentos de futebol todo, não são tomadas por técnicos, são tomadas por departamento de futebol, pelo menos nos clubes organizados. E o futebol é momento, é situação específica em cada lugar, né? Acho o elenco do Fluminense muito qualificado, tecnicamente. Muitos jogadores vencedores, muitos jogadores experientes, e o valor desses jogadores nesse momento de dificuldade extrema é muito grande. Exatamente por eles já ter uma trajetória em que certamente passaram por momentos difíceis como esse. O futebol nos remete a momentos bons e momentos difíceis. E nessa hora, você ter esse conhecimento para estabilizar exatamente, não oscilar, não criar crises, né? Principalmente emocionais, porque nessa hora isso tudo está muito junto, tem um valor certamente para a equipe. Equilibrar uma equipe sempre é a missão de todo técnico, também vai ser a minha missão no Fluminense. E eu não sou um técnico que partilha de uma ideia só de jogar. Eu acho que todas as ideias de futebol são boas, mas para elas serem boas, elas têm que ser bem executadas. Temos jogadores extremamente inteligentes para entender a maneira simples como eu enxergo o futebol. Alguns deles já trabalharam comigo e já me conhecem exatamente por ser assim. E acredito que o Fluminense, quando foi me convidar, também já sabe que será assim, né? Eu tenho uma trajetória de 20 anos de trabalho, 25 anos de trabalho. Então, qualquer coisa que eu disser aqui diferente do que eu sou, não vai passar. Vocês me conhecem também, tanto quanto o Fluminense me conhece, como os jogadores me conhecem. Então, vai ser exatamente assim, porque o momento requer essa experiência e esse equilíbrio. E a característica do time, dos jogadores, não atrapalha o que eu vou pensar para montar para a equipe. Eu acho que o que manda no futebol é rendimento. Se você tem 36, você tem 32, ou você tem 30, você tem que render bem. E tenho certeza que eles têm essa capacidade para render bem com aquilo que nós vamos pensar para esse momento. Vamos tentar estancar os resultados negativos no primeiro momento. É assim que eu vejo no momento que estamos atravessando e que passo a fazer parte a partir desse momento. E sempre é importante você, num curto de prazo, tomar as decisões certas.
porque isso passa a tranquilidade que os jogadores precisam nesse momento, isso passa a tranquilidade para o torcedor, que certamente está vivendo um momento de ansiedade muito grande e de apreensão, e é isso que nós vamos fazer no primeiro momento. Faltou só falar sobre o encontro com o Renato Augusto. O Renato Augusto entra na relação dos jogadores com mais qualidade técnica que certamente nós temos no futebol brasileiro. Então ele vai ser importante para a gente da mesma maneira como os outros jogadores do elenco. Bom, as questões de reforço, de chegada de jogadores, são internas, né? Não dá para ficar discutindo isso ou aquilo abertamente, porque temos um grupo. Se eu digo que eles têm qualidade, eu tenho que ser coerente com aquilo que estou falando. Se ficar discutindo abertamente algumas questões, isso certamente vai trazer um prejuízo para os jogadores que estão aqui, desnecessário. Então, não vamos fazer de forma interna como tem que ser feito. Mas vamos tentar equilibrar com uma ideia um pouco mais tradicional de jogar. Eu não pretendo, a longo prazo, ficar usando jogadores na mesma proporção que o Diniz usava na primeira linha defensiva, como o Martinelli, como os jogadores que eu acredito que comigo vão estar mais à frente, um pouco mais postados no meio-campo. Então é isso basicamente que nós vamos fazer, sempre dentro de uma ideia, para que as coisas sejam mais duradouras. Então eu gostei da entrevista, para mim passou uma sensação muito positiva, assim, da realidade do que o time precisa para agora, né? Ele falou sobre a necessidade de mudar e que vai mudar, mas que tem que fazer dentro das características que o time tem hoje, por exemplo. Vamos sair. Ele meio que confirmou tudo aquilo que eu passei para vocês no vídeo de ontem à noite e no vídeo de hoje pela manhã aqui no canal do Lesso. Basicamente confirmou todas as informações. Ele está apoiando esse início de trabalho nesses pilares de organização, ter muita organização defensiva, organização como um todo, muita pressão na marcação, pressão na bola e também uma saída mais rápida para o ataque, que é algo que a gente cobrava muito isso. E a gente vai ver isso com o Mano. Vamos fazer bola longa? Foi o que ele falou. Utilizar a saída mais rápida para ataque não significa necessariamente fazer bola longa, até porque o Fluminense não tem jogadores com essas características para disputar essa bola longa. Então tem que fazer dentro daquilo que ele tem, de acordo com o que ele tem à disposição neste momento. Então, num geral, eu achei uma boa entrevista coletiva. Não sei a sensação que vocês tiveram. Me dá a esperança de que a gente já vai ver um pouco ali da mão do trabalho do Mano já nesse jogo contra o Internacional. Outras informações, eu fui confirmando o André, como o André vai para o jogo e vai atuar, então confirmando a informação que a gente trouxe aqui ontem do provável Fluminense com Fábio, com Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André, Alexandre e Martinelli e também o Ganso no meio de campo com Keno e Germán Cano. Então a grande novidade para esse jogo é a volta do André. Graças a Deus o André voltando, isso é muito bom, vai ajudar demais o time nesse momento extremamente complicado, extremamente difícil, um jogador que a gente sabe que pode ser negociado. Hoje a gente teve a confirmação da venda aí do Palhinha para o Bayern de Munique, do Fulham para o Bayern de Munique, por 50 milhões de euros, e o Fulham estava esperando vender esse jogador para avançar, quem sabe, na negociação pelo André. Então isso pode acontecer nos próximos dias, mas enquanto isso não for confirmado, o André é jogador do Fluminense, quanto mais ele estiver em campo, melhor para a equipe. E o Marlon, que agora a gente tem a confirmação oficial, foi para o Al Ain dos Emirados Árabes e não joga mais pelo Fluminense. Inclusive esteve aqui no CT hoje para se despedir dos jogadores. Não é mais jogador do Fluminense e agora, mais do que nunca, o Fluminense vai ter que ir ao mercado buscar jogadores para essa posição, e eu diria que deveria contratar até mais de um. Tá? Até mais de um zagueiro. A diretoria já está se movimentando. Hoje consegui confirmar aqui que o clube está fazendo contato constantes aí no mercado, abordando vários jogadores. Então, muito em breve, teremos novidades em relação a possíveis contratações do Fluminense. Pessoal, desculpa fazer essa transição abrupta aqui, porque saíram duas informações depois que acabou não dando tempo de gravar lá no CT, porque eu precisava deixar o local, né? O nosso tempo acabou estourando e aí eu resolvi complementar o vídeo aqui já do estúdio em casa, tá? Então, duas informações aqui importantes. O STJD puniu o Felipe Melo, naquele caso da agressão, do empurrão, na verdade, ao assessor de imprensa lá do Atlético Goianiense. Diz aqui a matéria do GE que
o STJD acabou punindo o Felipe Melo no julgamento realizado nesta quarta-feira com uma partida de suspensão pelo empurrão no assessor de imprensa do Atlético Goianiense. Ele foi denunciado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por praticar ato desleal ou hostil durante a partida. E a decisão se deu por maioria dos votos. Como o Felipe Melo, na ocasião, foi expulso pela agressão, ele cumpriu a suspensão automática na partida seguinte contra o Cruzeiro, e o Álvaro Castro, assessor do Atlético, foi suspenso por 15 dias. Tá? Então essa é a informação. O Felipe não vai para o jogo de amanhã porque ele está lesionado, ele tem uma lesão na panturrilha e vai ficar mais um tempo fora, assim como o Marcelo, faltou complementar aí, hoje o Mano confirmou, né, que ele vai ficar um tempo fora da equipe, também não vai para esse jogo. E uma outra notícia importante aqui, que a gente ainda carece de confirmação, vem lá do Portal Wiki, através do jornalista Guilherme Lesnock, que diz que o Fluminense e Internacional tem intenção ou tem interesse de contratar o zagueiro Kaique, jogador revelado pelo Santos, que está na mira de vários clubes aqui do Brasil, dentre eles esses dois, e também o Cruzeiro, que chegou a tentar o atleta em junho, mas as conversas não avançaram. Diz aqui que no caso do Fluminense, o jogador foi indicação do Fernando Diniz, que já deixou o comando do clube. Nos próximos dias, a direção do Fluminense deve conversar com o Mano Menezes para falar sobre o jovem jogador. A tendência, porém, é manter o interesse. Isso aqui que mesmo com o contrato renovado até o fim de 2026, o defensor recebeu propostas recentes do West Ham, Nottingham Forest e também do Villarreal. O nome de Kaique agrada à comissão técnica. Bom, se ele recebeu propostas de todos esses clubes, fica difícil competir. Mas vamos lá, o grande obstáculo das equipes agora é convencer o Almeria, clube que possui os direitos econômicos do atleta, a liberá-lo por empréstimo. O objetivo do time espanhol é permanecer com o jogador caso não receba uma proposta de compra. Seu contrato atual vai até 2028 e a multa geraria em torno aí de 40 milhões de euros, mais de 240 milhões de reais. Kaique foi vendido pelo Santos ao Almeria em 2022 por 7 milhões de euros, pouco mais de 37 milhões de reais. Ele chegou a fazer 55 jogos e marcou 2 gols. Ele chegou ao time santista aos 8 anos de idade e chegou a ser convocado para a seleção brasileira de base. Tem 20 anos. Ele foi emprestado ao Albacete na última temporada, durante o segundo semestre da temporada 23-24. Ao todo foram 12 jogos, pela Almeria são 24 partidas e 1 gol marcado. É um jogador jovem, muito elogiado na época que jogava aqui, parece ser bem interessante, seria uma aposta bem interessante, é um jogador jovem, com muita saúde, mas não me parece ser uma negociação simples, né? Não parece ser um negócio fácil. Então, se o Fluminense... É mais uma das abordagens, tá, gente? Posso garantir para vocês, como eu disse, que o Fluminense está abordando vários jogadores do mercado. E muitos jogadores com essa característica, de jogador que está num clube europeu, mas que não vem jogando, não vem tendo destaque, está ali meio que embaixo. Foi assim com o Marquinhos. Então, o Fluminense aposta nessa estratégia para trazer um atleta de qualidade, mas que não está performando na Europa e pode vir por empréstimo e resolver, pelo menos momentaneamente, a urgência que é trazer jogadores para a zaga, para esse sistema defensivo. Então é bem provável que nos próximos dias a gente tenha muitas novidades em relação a isso, tá bom? Já esquecendo, aqui no comentário fixado na descrição do vídeo, tem o link para a Mais Ágil, que é uma grande parceira aqui do canal do Lessa, que está há anos aí no mercado financeiro, ajudando vários clientes a anteciparem o FGTS, o Fundo de Garantia, com condições especiais. É importante que você entenda o passo a passo, todas as taxas, condições envolvidas. Para isso, tem uma galera lá pronta para te atender. Basta clicar neste link aqui e entrar em contato com a Mais Ágil. Se você está precisando aí de um reforço emergencial no seu caixa, a Mais Ágil faz isso para você, beleza? Não esquece do like, tá? Do seu comentário, de se inscrever aqui no canal, tudo isso é de graça e assim que possível voltamos com mais informações. Um abraço, pessoal!